Bom dia a todos. Nós na universidade, nós estamos vivendo um período de longas datas, completar 14 anos, posso dia 14 agora, e até então na universidade politiqueira. O senhor Algassi fez um relato aqui que demonstra que a universidade de ensino montano e a precarização local em geral. Mas ele fixou em 2009. Por que eu estou falando isso? É porque de 2009 para cá teve alguns problemas que eu considero inexplicáveis. Por exemplo, em 2009, para servidor, nós aprovamos um plano de carga e salário, onde previa 1.660 servidores do quadro técnico administrativo do quadro meio. Acontece que atualmente a universidade está com 1.800 servidores do técnico do quadro meio. Ou seja, 140 pessoas aumentou na universidade do quadro meio. E se a gente pegar uns 10 anos da universidade para cá, nós vamos observar que a universidade tem menos atividade, menos acadêmico que atual. Então tem algum problema aí. Como o professor Algassi também colocou, eu também não quero culpar e não é culpado e não acho que a administração local seja culpada. Porém, mas tem alguns problemas na administração local que precisa resolver. Por exemplo, eu falei para você, por que cresceu 140 servidores nesse período? Qual foi o motivo? E algumas unidades, como é o caso aqui, diminuiu. Professor, nós temos um quadro de 1.450. Quanto nós temos efetivo? O que necessita? E o professor tocou numa questão central. O que nós precisamos na universidade? 42 unidades? Nós precisamos debater isso com seriedade. E a questão de gasto. Isso foi limitado, como o professor Algassi colocou, em 2008. Salvo me engano, se o Algassi me corrija, era 1.700.000 e alguns reais para gasto meio. Depois aumentou, não lembro mais a quantidade. Mas nós temos que fazer algumas perguntas. Os 2%, nós estamos gastando quanto com atividade meio e quanto com atividade fim? Quantos servidores nós precisamos? Aquilo que o professor Algassi colocou. O que nós temos, o que nós precisamos? Esse abacaxi é corretor, parte é corretor. Mas aumento de recursos é do governo. Desde que nós temos também limitação para fazer. Então nós vamos racionalizar o nosso gasto. É um problema sério para o reitor, que não depende só dele. E nós precisamos de uma coisa, do reitor. Nós não podemos engolir goela abaixo do governador nada. Nada. Por quê? Precisamos respeitar o governador como governador, mas ele tem que respeitar nós também como instituição. Isso não está acontecendo no governo. Afirmo por que falando que isso não está acontecendo. Ele não tem nos respeitado. Não tem nos respeitado porque assim que o senhor assumiu como reitor da universidade, a professora Eliana França, falando lá no Jundiaí, disse que o governador estava fazendo um plano, enviando para a Assembleia e que ia aprovar a dedicação exclusiva dos professores. Isso voltou praticamente um ano, voltou para trás, está começando do começo. Então, nós precisamos de discutir com o governo, ir para a rua mesmo, não para fazer bagunça, porque ninguém gosta, mas para poder brigar para corrigir. E nesse sentido, ele pode contar com a gente. Obrigado, bom dia a todos.